Boa tarde, bom dia, boa noite, a depender do horário que cada um possa assistir a este vídeo. Que Deus os abençoe, irmão. Eu espero de coração que todos nós estejamos fortalecidos na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesses últimos tempos em que as aflições têm se acelerado no mundo, coisas muito estranhas e diferentes estão acontecendo, que nós chegamos a ficar pasmos de vermos tanta coisa estranha acontecendo, coisas que nós não podemos falar. E parece que o mundo virou de cabeça para baixo, a ciência virou de cabeça para baixo. Antes era Deus, agora já não serve mais para nada praticamente. Tudo é uma coisa muito estranha, o mundo está estranho e o Senhor disse que iria acontecer coisas que nunca aconteceram antes, né? E nós só estamos no início e esperamos em nosso Senhor que nós estejamos preparados e a gente não tenha que passar pelo pior, como a maioria de nós crer que o Senhor arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. E eu gosto muito de falar da palavra, irmão, porque a palavra é o que o Senhor falou. Nós erramos quando nós não a conhecemos. E quanto mais nós nos alimentamos dela, mais fortalecidos nós estamos na fé e temos a quem recorrer nas horas das lutas e das dificuldades. Muitas vezes eu me vi em situações terríveis, acontecendo coisas terríveis, mas de repente veio como um vento aquela palavra que eu já tinha estudado, que eu já conhecia, e aquilo me fortaleceu, me ergueu no instante. Por quê? Porque a palavra é rocha, a palavra é firme e digna de toda confiança. E muitas vezes eu tenho sido socorrido pela palavra através do que eu estudei, não de outra pessoa vir me falar. Porque, na verdade, eu gosto mais que outra pessoa venha me falar, né? Porque é um ser vivo ali, transmitindo vida, que desde que seja correta, desde que não seja uma falsa interpretação e um falso entendimento da Bíblia. Então, eu gosto muito de falar sobre a palavra, gosto muito mesmo. E nós vamos voltar para o que nós já estudamos várias vezes em escola bíblica e tudo, que é o que a palavra fala dela mesma. Eu mesma já gravei vídeo sobre isso, mas eu quero falar de novo. Então, o que fala aqui? A carta aos Hebreus fala, no capítulo 4, a começar pelo versículo 12, ele já vem falando, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos pegar pedaço por pedaço aqui, fazer uma análise desse versículo aqui. Porque a palavra de Deus é viva. Como eu já falei em outros vídeos, não é a letra, a palavra não é a letra é o sinal gráfico para armazenar o conhecimento e ser levado de uma geração para outra. Mas ela não é a letra, não é a palavra. A palavra é viva, a palavra é Jesus Cristo. Tudo que aconteceu, que está escrito aqui, tem a autoria do Senhor Jesus, porque ele é o verbo é a ação. Tudo que foi feito antes mesmo de ele vir em corpo humano, foi feito por ele, né? A palavra mesmo diz, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a palavra é viva, toda a atividade que resultou de quem buscou a Deus, tudo ali o Senhor Jesus estava. Era ele, na verdade, não é que ele estava, era ele agindo, porque ele é o verbo, ele é a palavra. Então aqui nós já vemos que a palavra, aqui é o sinal
Como eu já falei, nós temos uma casa e nós temos a Escritura. A Escritura é importantíssima porque ela dá todas as características da casa. Ela documenta a casa, mas ela não é a casa. A casa está em algum lugar. Se rasgar a Escritura, a casa continua lá. A menos que alguém vá lá e derrube a casa, né? Então, mesmo que em países onde queimam Bíblias e tudo, a palavra continua a mesma. Lá no céu, tudo que a pessoa pedir, a mesma palavra que está escrita aqui nesse livro, vai produzir o efeito. Porque a palavra, ela não cabe em livro. Aqui é a escritura da palavra, né? A Bíblia, é isso que eu tenho que mostrar. Mas ela é importante, só que o escritor está falando da palavra, que está grafada, né, nos nossos dias em Bíblias, desde que Gutenberg criou a imprensa e o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Então ela fala aqui, primeiro, que ela é viva e eficaz. Eficaz, irmão, eficaz. O que está escrito na palavra, se nós seguirmos, não dá erro. Não dá erro. Ela é eficaz para aquilo que ela foi destinada. Então, quando escreveu aqui a palavra de Deus, foi escrita, é para nós observarmos como um documento digno de fé, que vai produzir o efeito que está escrito que ela produz. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes, ela corta de um lado do outro. Então, um punhal antigo que tinha 2 gumes era para assassinar pessoas, né? Ou para sangrar porco, sei lá. Mas é para agir com eficácia. Assim é a palavra. E penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra, quando nós estamos estudando, ela vai fazendo separação. Ela vai dividindo o que é da carne e o que é do espírito. Desde Gênesis, nós vamos ver aquelas histórias, a vida do rei Davi, a vida de Moisés, o que aconteceu no deserto. Tudo ali a palavra vai fazendo separação, que é do espírito e é da carne. E as suas consequências. Quando o povo desobedeceu no deserto, mostrou, olha, isso aqui foi obra da carne. Quando obedecia, isso aqui é obra do espírito. E já mostra a consequência, né? Então nós vamos estudar, lendo a Bíblia, ela vai fazendo separação. O que é da carne, que está no nosso DNA, né? É transferido de uma geração para outra. E o que é do espírito, que é enxertado em nós, que nós aprendemos, nós recebemos. Quando nós recebemos o Senhor, Ele diz que vem e faz morada em nós. Ele e o Pai, pelo Espírito Santo. Então, quando nós vemos as obras da carne, às vezes, não, mas isso aqui não é bem da carne, né? Porque não é uma necessidade do corpo humano. Mas é porque na carne está o nosso DNA, onde nós herdamos. Se nós separamos uma criança bem pequena dos seus pais biológicos e ela for criada por outra família, ela vai receber os ensinamentos daquela família. Mas se for uma pessoa que tem a habilidade de avaliação, vai perceber que aquela criança, se conhecer a família biológica, vai ver que aquela criança tem muito da família biológica. Porque está no DNA dela. Comportamentos também estão aqui. Não é só aquilo que nós aprendemos, não. Então ele vai fazer, e a palavra diz aqui ainda mais, ela vai, né, a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Irmãos, junta é como se tivesse uma dobradiça, né? Ela é flexível. A palavra mostra também, irmãos, onde tem flexibilidade, onde tem exceções de regras. Nós vamos estudando, a gente vai ver essas flexibilidades, sim. Uma mulher que foi juíza, né? Uma pessoa que mentiu e entrou na genealogia de Jesus. Quando em Provérbio diz, não sejais demasiadamente justos, nem demasiadamente sábios, não é? Porque te prejudicarias a ti mesmo. É quando aquela pessoa é rígida demais. Já pensou se rábita, diz, não posso mentir, não devo mentir, não é moral mentir, e aí pessoas iriam perder a vida.
Percebe que quando se trata de vida, a mentira não é levada em conta? As parteiras do Egito mentiram, a Raabe mentiu e elas foram enaltecidas porque elas preservaram vida. Isso aí é questão de sabedoria. E quem nos diz que é assim? A palavra. Está escrito isso. Eliseu, quando chegaram para prender Eliseu, para matar Eliseu, ele disse, olha, eu sei quem vocês estão procurando, eu levo vocês até ele. E era ele, o próprio Eliseu. Eles estavam omitindo a verdade. Quando o Samuel tinha que ungir o rei Davi, ele disse, Senhor, se Saul souber que eu estou indo lá, ele vai desconfiar, ele vai me matar. O que o Senhor falou? Diz que você vai sacrificar. Tudo para defender a vida. Então, irmãos, o pecado é contra a vida. Se é para favorecer a vida, ele para de ser pecado. Porque a vida está acima de tudo. E onde nós vemos isso? Na palavra. Ela vai vendo o que é flexível, o que não é. Entenderam? E aqui ele fala também de medulas. Né? Separando as flexibilidades e aquilo que está em oculto. O que é medula? É um tecido mole, sensível, com grande poder sobre a vida, que está dentro de osso. Ele está em oculto. Nós temos a nossa medula espinhal, que ela é responsável por muitos comportamentos reflexos involuntários que nós temos para nós sobrevivermos, né? Do nosso próprio organismo. Nós suamos, nós urinamos para eliminar toxinas e tudo isso é regulado por outro sistema. Na verdade, até pelo sistema nervoso central. Mas os reflexos, por exemplo, se você toca numa coisa quente, você não pensa para tirar, você tira a mão, tudo ali é dentro da medula espinhal. E nós temos outras medulas que são o que nós chamamos de tutano, onde é fabricado o sangue, né? Que fica também dentro do osso.